Bom, como eu estava dizendo, vamos dar mais 4 minutinhos. Quem estiver assistindo aí depois no YouTube, acelera aí que eu vou dar 4 minutinhos aqui conversando sobre o último encontro, que foi asana, posturas. Então, eu ia dizendo que quando a gente procura meditação, a gente não pensa em fazer exercício, postura, a gente não pensa em fazer nada disso. A gente quer sentar e meditar. Quero sentar, não tem um esforço físico, é só o esforço puramente mental. Só que todo mundo quer sentar e conseguir meditar. Isso todo mundo quer. E a prática de posturas, o costume de fazer posturas de yoga, ou asanas, né, como a gente chama, é uma poderosa ferramenta para trazer esse equilíbrio. Porque nós, quando fazemos posturas de yoga, como quando fazemos asanas, o que nós estamos realmente fazendo é massageando nossos órgãos internos e glândulas internas, e isso vai trazer um equilíbrio na secreção hormonal e também um bom funcionamento dos nossos órgãos, e assim a gente fica também com a mente mais equilibrada, porque como a gente estudou um pouquinho em biopsicologia, glândulas, hormônio e emoção. Se minha glândula funciona bem e secreta os hormônios de maneira equilibrada nos momentos que realmente é necessário, a gente tem as emoções também equilibradas. E também tem a questão com as posturas, a gente trabalha muito respiração o tempo todo, na verdade. Especialmente dentro do Tantra Yoga da Nanda Marga, que foi o que a Rê apresentou um pouquinho, eu costumo dizer sempre que são 3 R's os pilares. Repetição, a gente repete muito as posturas. Respiração, a gente controla muito a respiração, eu diria que a maior ferramenta dentro dos asanas, a postura e a respiração. Elas estão equilibradas ali, as duas trabalham juntos. E o terceiro é retenção, que a gente trabalha muito com retenção da respiração. Talvez vocês tenham sentido um pouco de dificuldade com retenção, é muito comum, especialmente que a gente trabalha muito com retenção da respiração. Com retenção da respiração, a gente chama de Sunya Kumbhaka, sem ar. E reter o pulmão vazio é bem mais difícil do que reter o pulmão cheio, isso só por uma programação mental. Porque a gente já está aí até treino. A gente, quando criança brinca de prender o ar, a gente sempre brinca de prender o ar dentro e não fora. Então a gente não tem esse costume de praticar manter o pulmão vazio por um tempo. Mas é um exercício maravilhoso. E eu, no princípio do meu estudo com meditação, eu gostava muito de fazer. Não é que nem que eu gostava também, mas eu estava fazendo um estudo mais profundo sobre retenção de respiração e estudando alguns textos filosóficos, nada muito científico. E eu percebia que os grandes mestres, quando falavam sobre respiração, parecia que a joia mais preciosa estava na retenção sem o ar dentro, com o pulmão vazio. Então, isso me encantou, até que uma certa vez, compartilhando uma experiência que eu tive para poder a gente começar, no momento durante a meditação, eu fui fazendo alguns exercícios de retenção que eu não recomendo. Tudo bem. Mas estava fazendo umas experiências comigo e aconteceu alguma coisa que eu tive a sensação que durante esse momento de retenção sem ar, então, foi uma coisa mental, né? E um pouco difícil de explicar, mas se eu fosse trazer para as palavras, eu diria que eu tive a sensação de que eu poderia ficar sem ar o tempo que eu quisesse. Ou, na verdade, foi um pouco como se
como se parecesse que durante aquele tempo que eu fiquei sem ar, que eu não consegui perceber quanto tempo foi, porque houve sei lá, um mergulho em alguma outra camada da mente mais profunda, que eu não sabia exatamente quanto tempo eu fiquei e tive a sensação de ter ficado muito tempo sem respirar. Então, a respiração é muito importante, a retenção da respiração educa muito a nossa mente. Quem controla o corpo é a mente, quem controla a mente é a respiração. Então, a prática de posturas é muito importante para ajudar a gente no caminho da meditação. Bom, passamos 2 minutinhos além do tempo que normalmente a gente dá, dos 5 minutos para começar. Então, agora sim, para quem está aí, Namaskar, bem-vindos de novo, estou feliz de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o tema talvez mais importante e que, sei lá, eu acho que todo encontro eu falo isso, né? Se for para vocês aprenderem alguma coisa ou não, se fosse para vocês praticarem alguma coisa, pratiquem o que a gente vai falar hoje. É moralidade. Moralidade é um assunto muito delicado para tratar. Primeiro porque eu não quero dar lição de moral em ninguém. Eu nem me penso capaz disso. Mas esse é um esforço que eu tenho na minha vida. E nesses anos de trilhando esse caminho de yoga, de aprendizagem, de prática, eu vejo na convivência com os monges especialmente, nos textos que eu leio, especialmente dentro da Ananda Marga, de Ananda Murti, não tem nada mais importante do que a moralidade. Ela é premissa para todo o desenvolvimento espiritual. E meditação é espiritual. Não é religioso, mas é espiritual. Se você quiser só aqueles benefícios, igual o pessoal fala, como é que chama aquela... Tem uma linha de meditação agora que está famosa pra caramba aí, sei lá. Bom, tudo bem. É bom, eu acho que não é para eu falar mesmo, para não ficar falando dos outros, melhor. Mas tem uma que está muito espalhada por aí e que o foco deles é meditação para corporações, meditação para aumentar a produtividade, essas coisas assim. Então, entendedores entenderão, como dizem por aí. E aí, cara, meditação não é para isso. A gente pode usar ela, na verdade, eu sempre digo, igual quando alguém me pergunta, eu conversei isso com o Fabrício, alguém me pergunta, yoga emagrece? Isso é uma pergunta que me dói, porque yoga emagrece, normalmente. Mas o objetivo de se praticar asana, de fazer... Não, a busca não deve ser por emagrecer. Pode ser. Se for, vai ser bom. Porque a pessoa que vem para emagrecer, ela acaba tendo muitos outros benefícios que são o objetivo do yoga. A gente vai massagear órgãos e glândulas internas, a gente vai equilibrar secreção hormonal no corpo, a gente vai equilibrar fluxo energético do nosso corpo, a gente vai equilibrar a nossa mente e, a partir daí, a gente vai se tornar mais capaz de se conectar consigo, de se conhecer, de saber quem eu sou, se eu achava que eu era impaciente ou não sou, ou eu vi que eu sou mesmo, mas talvez nem tanto. E isso sim, o yoga... E na verdade, o yoga foi desenvolvido para que nós nos tornássemos capazes de meditar. Diz que Shiva tinha os discípulos dele, e os discípulos viviam reclamando com ele que não conseguiam meditar, que era para ele falar uma outra coisa para eles fazerem, que aquilo era muito difícil. Você imagina, 7.000 anos atrás, a gente ainda meio que na barbárie, e meio animalesco ainda, né? E sentando para meditar, parado meditando. Se hoje é difícil, tudo bem que a vida era outra, né? Mas até que Parvati, reza a lenda que Parvati que intercedeu em nome dos discípulos, falando com Shiva. Parvati foi uma das esposas de Shiva, né? Shiva não é um ser mitológico, esse Shiva que a gente vê nos desenhos aí com 4 braços, esse sim é mitológico, mas Shiva foi um ser que viveu na Terra, um mestre que viveu na Terra 7.000 anos atrás.
Então, ela intercedeu e pediu para Shiva dar alguma coisa que pelo menos ajudasse, porque ninguém estava conseguindo meditar, era uma tarefa impossível para aquelas pessoas e tudo mais. Então, ele trouxe as posturas e incentivou as pessoas a praticarem essas posturas para que se tornassem capazes de meditar. A gente deve fazer o mesmo. Então, peguem as posturinhas que a Rê falou. Se vocês, quem quiser continuar praticando, depois conversa comigo, de repente no particular, continuar praticando, que eu digo, quer fazer um asanazinho. Claro, se quer praticar, faz experimental, aqui no DAI tem online, tem presencial, tem tudo. Ou não, eu quero fazer umzinho, fala comigo, Kiko, me passa uma postura. A gente vai conversar e eu passo uma postura que não tenha, que eu acredito que vai ajudar. E aí, com a sensação de que está te ajudando, você vai buscar mais. Bom, voltando a falar de moralidade, como eu disse, conversando com os monges, nos textos, a gente vê que a moralidade na verdade, o mais importante de tudo é a premissa. Tanto que dentro do caminho do Ashtanga Yoga, são os 2 primeiros degraus. No nosso Comando Supremo, Anandamurti citou, sem yama e niyama, sadhana é uma impossibilidade. Ou seja, sem conduta moral é impossível se desenvolver espiritualmente. Não adianta fazer exercício nenhum, não adianta fazer nada se você não tem uma relação ética com o mundo exterior ou uma relação ética consigo. Você pode, às vezes, ter uma boa relação e agir de maneira ética e moral com o mundo. Mas se você se maltrata, se você não tem uma atitude ética e moral consigo, você não vai conseguir se desenvolver. Você vai até se desenvolver em certo ponto, certos aspectos. Talvez você vá conseguir algumas capacidades, mas o objetivo final, que a gente chama de samadhi, que é lá no final, que é essa imersão que é o yoga verdadeiro, né? A união da consciência individual com a consciência suprema, isso se torna uma impossibilidade. Por isso, hoje a gente fala um pouquinho sobre Yama Niyama. Eu recomendo para quem quiser esse livro aqui, ele é só sobre Yama Niyama, Um Guia para a Conduta Humana, de Shri Shri Anandamurti. Esse livro ele é muito pequenininho também, é muito simples, ele fala só sobre moralidade. Então vai falar de Satya, vai falar de todos os preceitos éticos. E por que, como que a moralidade pode me ajudar na meditação? Ou me ajudar não, como que eu tendo uma conduta ética, como que isso pode me ajudar na meditação? A mente, para que nós sejamos capazes de meditar, a mente deve estar equilibrada, calma, tranquila. Ninguém, é aquela história de botar a cabeça no travesseiro e dormir. Quem bota a cabeça no travesseiro e dorme quando sabe que agiu de maneira imoral, antiética? Ninguém. E se a gente sair do consciente e for no nível mais profundo, eu digo assim, se for sair da camada consciente da mente, da primeira camada, e ir um pouco mais profundo, mesmo que você conscientemente pense que agiu corretamente, se você feriu um preceito ético universal, a sua consciência, a sua mente mais profunda, ela sabe. Então, vamos supor, eu sinto sempre esse exemplo que eu acho maravilhoso, assim, ilustra bem. Uma criança que nasceu num ambiente entre pessoas que não têm atitudes éticas. Então, vamos supor, ou que ela convive, vamos supor, uma criança ou um jovem, o que quer que seja, que conviva com assassinos, vamos dizer assim. Ela cresce entendendo que aquilo é uma atitude normal, vamos dizer assim. Vamos considerar, isso é uma situação hipotética, por favor.
Para ela, conscientemente, na primeira camada da mente, quando ela pensa, se ela cresceu vendo aquilo, vivendo daquela maneira, aquilo para ela, num nível consciente, aquilo não é um problema. Ou no meio de quem rouba, independente da razão, do porquê, aquilo no nível consciente não é problema para ela. Mas nós não temos só essa camada da mente e todos nós estamos conectados com uma verdade suprema, com a gente pode chamar de muitas maneiras, porém, inconsciente coletivo, tem tudo isso que, dentro do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético. Então, mesmo esse ser que cresceu dessa maneira, é bem possível e provável que em algum momento da vida ele sinta que não está fazendo o que deve fazer. Em algum momento. Nós mesmos, com outras coisas, com coisas mais simples, às vezes nos relacionamentos, a gente, especialmente com pai e mãe, que a gente briga tanto com um, com o outro, chega uma hora que às vezes a gente fala assim, cara, por que eu continuo fazendo dessa maneira? Então, tem alguma coisa dentro de nós, que somos nós mesmos, que sabe o que devemos e o que não devemos fazer. Então, isso desequilibra a nossa mente. Agir de maneira inadequada, falando sobre ética, né, e sobre moral, mais ética do que moral. Moral tem a ver com costumes, essas coisas assim. Ética, na verdade, é universal. E a gente, quando fala de yama, niyama, são preceitos éticos universais. Não importa onde, não importa a cultura, não importa. São preceitos que devem ser seguidos e que geralmente são aceitos realmente em qualquer cultura. Eles são similares ao que a gente, que vem de uma cultura cristã, está acostumado a ver como os 10 mandamentos. Então, são similares, como eu disse, mas eu entendo que o entendimento dos yama e niyamas são um pouco mais abrangentes. Então, eu vou citar um a um, vou falar brevemente sobre cada um deles, porque são 10, são 5 yamas. Yamas são preceitos éticos que trazem equilíbrio na nossa relação do meu mundo interno com o meu mundo externo. Então, o que vai dentro de mim, minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações em relação ao mundo externo. Então, niyama só é possível praticar com um objeto exterior. Você não tem como praticar niyama se você se trancar num lugar e ficar isolado de tudo. Você não vai precisar, talvez não vai nem precisar dos preceitos de yama, desculpa. E são 5. Ahimsa, primeiro. Ahimsa é talvez o mais conhecido de todos, é o que fala chamado de não violência, né? E não violência é até uma definição boa, assim, para se entender rapidamente, tudo mais, mas não é perfeita, porque por má interpretação de Ahimsa, ao longo da história da humanidade, muita atrocidade, muita violência aconteceu. Como assim? Se uma pessoa pratica não violência, como ela pode estar incentivando a violência? Pode. Bom, vamos supor que, primeiro, definição, não causar mal, não ferir nenhum ser por pensamento, palavra ou ação. Basicamente, para tirar esse não violência. O que é a ahimsa? Não ferir, não causar mal a nenhum ser por pensamento, palavra ou ação. Ok. Então, como que eu, agindo sem violência, ou como eu evitando a violência, eu posso eventualmente estar causando a violência? Se eu estou aqui no Udai, aí estou eu e a minha família, estou eu e mais alguém,
e uma pessoa vem, por qualquer motivo que seja, por um momento de loucura, alguma coisa assim, ela chega com um pedaço de pau, enlouquecida, quer bater em todo mundo, quer matar todo mundo. E eu penso assim, eu sigo a rimsa, eu não posso fazer nada, eu não vou fazer nada. E vou ficar lá tentando me esquivar, e o cara dá pau de cá, pau de lá, e eu vou ficar tentando esquivar, até que ele me acerta, até que ele acerta alguém, e ocorreu uma violência. A rimsa não é isso. A rimsa não é passividade. A rimsa é se esforçar para que não haja violência. Então, nessa situação, o que é a rimsa, segundo a interpretação do Tantra Yoga, da Nanda Marga especificamente, entende? Eu devo me esforçar ao máximo para evitar que haja, para que não aconteça o que a gente falou ali. Ninguém seja ferido por pensamento, palavra ou ação. Então, se alguém entra aqui e faz isso e quer bater em todo mundo e tudo mais, se eu fico quieto, está arriscado que o cara venha e bata em 3, em 4, em 5. Agora, se eu, com a rimsa do meu lado, eu boto a rimsa no meu braço, pego um pedaço de pau e vou falar, rapaz, aqui você não vai fazer nada com ninguém, não. É melhor você virar as costas e ir embora. Melhor para mim, melhor para você, melhor para todo mundo. Pode ser que essa pessoa fique com medo, vire as costas e vá embora. Isso é a rimsa. Eu usei do meu discernimento e da minha capacidade, sem abusar da minha força, para que, evitando que uma violência aconteça. Se uma pessoa entra aqui com um pedaço de pau e eu, porventura, tenho uma arma de fogo, puxo a arma de fogo e dou um tiro nessa pessoa, eu feri a rimsa. Eu excedi na força. Eu não precisava agredir essa pessoa dessa maneira. Se da mesma forma ela vem com uma arma e eu tenho uma arma e eu, para me defender, preciso matar, eu mato sem ferir a rimsa. Então, a rimsa, para defesa, ela entende que é possível o uso da força. Eu não usei de violência, eu usei de força. E o ideal é que você equipare essa força com a força que vem na sua direção. Isso é cuidar para se manter, para seguir a rimsa. Então, se o cara vem com um pedaço de pau, eu não vou pegar uma arma de fogo. E também não devo ir sem nada, porque se eu for sem nada, o cara com um pedaço de pau, a não ser que eu seja ninja, é provável que o cara me machuque. Então, eu tenho que usar do meu discernimento. O cara está com um pedaço de pau, vou pegar o primeiro pedaço de pau que eu tiver aqui, uma barra, um negócio assim, para me defender. Então, você deve se defender. Isso não fere a rimsa. Isso é muito importante. Segundo preceito ético, na relação com o mundo exterior, Satya. Então, a rimsa no cristianismo seria o não matarás, vamos dizer assim. É como se fosse mais ou menos isso, mas é mais sutil, é mais abrangente, tem um entendimento um pouco maior, porque eu posso não matar, mas ferir, mas agredir. E como eu disse no começo, pensamento, palavra ou ação. Então, se você agride uma pessoa verbalmente, você fere a rimsa. Se você mentalmente pensa mal de uma pessoa, você fere também a rimsa. Como eu disse, naquele caso do pau, o cara veio com pau, vou com pau, não firo. Agora, pensar mal de uma pessoa, eu estou ferindo a rimsa. Desejar alguma coisa ruim, alguma coisa assim, porque quem acredita e entende na energia sabe que quando eu faço isso, eu emano de mim para aquela pessoa uma energia que não é positiva e que, se aquela pessoa estiver mentalmente enfraquecida, emocionalmente enfraquecida, ela talvez venha a sentir e sofrer com essa agressão minha através do pensamento. Então, Satya é palavra benevolente. No cristianismo seria o não mentir. Só que não é não mentir. Satya é usar a palavra de maneira
benevolente. No sânscrito, tem duas palavras que são usadas e são muito associadas à verdade. Uma é satya e a outra é rita. E elas não são completamente, têm nuances diferentes. Então, por exemplo, que cor é aquele quadro ali? Aquele quadro é branco. Então, branco no preto é rita. Aquilo é o que você vê e é. Satya, ela traz uma flexibilidade na lida com a palavra. Então, como que eu uso Satya? Eu posso, para usar Satya, talvez ser obrigado a mentir. E alguém me pergunta que cor é o quadro daqui, eu falo, o quadro é branco. Por quê? Talvez eu tenha falado isso porque eu falo, o quadro é preto, branco ele é. A pessoa fala, não, o quadro lá não é branco, não. Eu falo, o quadro é creme. Talvez aquela pessoa, se eu falasse que era branco, ela não gosta de branco, não fosse vir, e muitas pessoas estivessem esperando essa pessoa aqui, era um médico, eu estou criando agora na minha mente uma situação. Então, para que ele venha e faça o que ele se dispôs a fazer, eu usei a palavra de maneira benevolente. Ela não é exatamente, o quadro é branco, mas cabe uma certa interpretação. O cara pode chegar aqui, pô, rapaz, você falou que o quadro era branco. Aí eu posso, se eu quiser, usar de Rita e vou falar para ele, rapaz, eu falei que era branco, eu falei que era bege, porque não queria que você não viesse e tudo mais. Ou eu posso falar, bom, mas ele é meio bege, para mim ele é meio bege. Então, usar Satya é muito mais difícil do que Rita. E quando nós entendemos, eu particularmente entendo, que quando qualquer pessoa chega para vocês, para mim, e fala, você não pode mentir, isso tem alguma coisa ali atrás. E nesse doutrinamento da humanidade que a gente vem sofrendo já há séculos, eu consigo entender perfeitamente, olhando a história da humanidade, o porquê que se impôs esse não mentir tão duro assim. Mas a gente não precisa entrar nisso agora. Eu trago também um exemplo para Satya, para que a gente possa perceber como usar Satya, ou o porquê que eu disse que, eventualmente, eu posso. Eu citei um exemplo que eu inventei da cabeça, mas tem um clássico que a gente usa sempre, que é, vamos supor que você viva no tempo do nazismo, ou até hoje em dia, com tanta homofobia, com tanto sexismo, e tem um cara homofóbico correndo atrás de uma pessoa homoafetiva, ou tem um cara querendo bater numa mulher, ele chega para você, e essa pessoa chega para você desesperada, falando, eu preciso me esconder, tem uma pessoa atrás de mim, um louco querendo me matar. E você permite que essa pessoa entre e se esconda na sua casa. E o louco aparece depois. 2, 3 minutos depois, a pessoa bate na sua porta. Ah, fulano assim, assado, teve por aqui e está armado e tudo. O que você vai falar? Se você não pode mentir, se você seguir, não mentirás, pura e simplesmente, você vai falar, tá sim, ó, entrou embaixo da cama ali agora porque eu mandei. Aí a pessoa vai entrar, vai matar o outro e pronto. E você, numa intenção de seguir estritamente a verdade pura, vamos dizer assim, você acabou permitindo que uma violência acontecesse e você feriu mais de um preceito. Agora, lógico que em sã consciência qualquer pessoa falaria não, por aqui não passou ninguém. Não, aqui não veio não. Ah, eu vi, correu para lá, ó, foi para lá. Muito provavelmente a gente falaria alguma coisa parecida com isso. Então, a gente tem que se ater a usar a palavra de maneira benevolente, para que as palavras que saem da nossa boca elas tragam sempre o maior benefício para o maior número de pessoas. E isso inclui, vamos supor que uma pessoa, esse é um exemplo clássico também, você está vendo uma pessoa tocar violão, o cara é horrível,
Eu, por exemplo, eu tenho consciência de que eu sou bem fraco no violão. Aí tô lá, e tem dias que não sai nada direito. Aí o cara tocou, e você chega para ele, você fica sem graça, e você fala para ele: Nossa, mas você é maravilhoso, você é demais. Você não precisa falar isso. Mas também, talvez não caiba chegar e falar: Ó, você é horrível. Não, cara, pelo amor de Deus, para, desiste disso, que você não dá para isso. Também não está usando a palavra da melhor maneira. Você pode encontrar um meio termo ali, o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Falar: Ó, legal, gostei de ver o seu esforço, muito bom ver você se esforçar para tocar, você está indo bem. Pronto. Não falei mal, nem elogiei tanto, e incentivei ainda a pessoa a, a continuar praticando. Sátia é muito difícil. É muito, porque a gente precisa cuidar toda hora, para que a gente não. Os monges, então, que eles vêm do Oriente, cara, eles ficam loucos com a gente, especialmente aqui no Rio, que a gente sempre fala assim: não, tá bom, eu vou te ligar. Eu te ligo hoje à noite, talvez eu devo te ligar. A gente nunca liga. Não, tá, eu vou na tua casa hoje. A gente nunca vai. Os monges, eles falam: cara, vocês têm que parar de fazer isso. Isso é terrível para a sua energia, porque você solta uma palavra, faz uma promessa, porque toda palavra solta é uma promessa, e você não cumpre com ela. Então, Sátia é muito sério e devemos cuidar todo momento. Terceiro, Yama, asteia. Asteia no cristianismo é não roubarás. Só que também é muito mais abrangente dentro do entendimento do yoga, porque também considera pensamento, palavra e ação. E esse roubar pode ser até algo abstrato. Por exemplo, a pessoa comprou uma moto e chega para você toda feliz, falando: pô, comprei uma moto muito legal, sempre quis ter uma moto. Ah, deixa eu ver. A pessoa vai: então amanhã eu passo na tua casa. Aí, quando a pessoa chega, é uma moto toda quebrada, velha, um cacareco daqueles que brabo. Aí você fala: porra, mas é isso que você comprou? Esse lixo? Ali o que você está fazendo? Você está roubando a felicidade da pessoa. Ela teve um momento de prazer, de alegria, de felicidade quando adquiriu aquele bem que ela tanto sonhou, que não importa. Para ela, se para ela é maravilhoso, a gente não deve tomar dela essa alegria. Então, não é só subtrair coisas das pessoas, também tem um aspecto de impedir que as pessoas tenham acesso ao que é de direito delas ou alguma oportunidade. Então, uma pessoa chega para você e fala assim: rapaz, eu estou precisando de. Você sabe quem trabalha com computador? Estou precisando de um técnico de informática para me ajudar em um serviço lá de computador. Aí você falou: não sei não, mas na hora que pintar alguém, eu te falo. Aí você encontra com uma pessoa da época da escola que era terrível, um saco, vivia. Vocês não têm uma boa relação. E aquela pessoa fala: como é que tá a vida e tudo mais, você já querendo ir embora. Aí a pessoa fala: rapaz, eu estou bem, estou aí, estou com pouco trabalho, estou precisando. Você trabalha com o quê? Eu sou técnico de informática. Aí você fala: ih, rapaz, você pensa, né? Não vou conectar esses dois, não vou passar para ele o telefone do outro, nem vou passar para outro o telefone desse. Aí você está tirando da pessoa uma oportunidade, de duas, na verdade, né? Uma de resolver o problema e a outra de trabalhar. Isso também, a gente, agindo dessa maneira, a gente também está ferindo o princípio de asteia. Então, é não tomar o que é seu, o que não é seu, nem privar o outro do que é dele, seja algo concreto, seja algo mais sutil ou abstrato. O quarto preceito de Yama, ainda nessa relação com o mundo externo, chama Brahmacharya.
Brahmacharya, para os estudantes de yoga ou de filosofias orientais, é um assunto muito controverso, porque ele, em boa parte das filosofias que tem por aí, eles entendem Brahmacharya, entendem não. Ao longo do passar dos tempos, diferentes interpretações foram conduzindo algumas pessoas a entenderem que Brahmacharya é celibato. E Brahmacharya não é celibato. Brahmacharya é você, na verdade, é você ver a expressão do divino em todas as coisas. E isso, muitas vezes, chegou nesse ponto porque havia talvez uma endemonização do sexo, houve, e ainda há, dizendo que sexo é pecado, que isso, que aquilo. Então, e também por outros motivos, que são mais da galera do Oriente, mas Brahmacharya nada mais é do que isso. Você perceber em todas as coisas, em todos os seres, em todas as situações, tudo, você entender, você receber tudo como uma expressão do divino. Então, se você vir um mendigo te pedindo dinheiro, você deve entender que ali é o próprio divino, ou consciência suprema, ou universo, como você quiser, que está se expressando através daquele ser para te dar a oportunidade de lidar com aquela situação, seja dando dinheiro ou não dando. Isso não quer dizer que você tem que dar dinheiro para o mendigo, porque toda hora, não. Mas você tem uma responsabilidade naquela relação. Isso é muito importante. E eu citei esse caso dos mendigos, isso é muito difícil. É muito difícil você pensar, devo dar ou não devo dar. Eu uso alguns subterfúgios, por exemplo, já que eu citei esse exemplo. Eu procuro perguntar, para que você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para comprar comida. Vamos ali que eu vou te comprar a comida. Isso normalmente funciona, que aí você vê se a pessoa quer o dinheiro para a comida mesmo, ela vai. Se ela não quer, ela fala, não, então deixa. Como ontem um mendigo me abordou, você tem R$ 17 para me dar para comprar uma quentinha? Ele estava com umas bala house assim. Falei, rapaz, eu tenho R$ 17, mas eu não quero te dar R$ 17. Eu posso te ajudar a você comprar a sua quentinha. Ele, rapaz, mas já pedi para todo mundo, ninguém quer me dar R$ 17. Aí começou a ficar alterado. Aí eu juntei, catei lá, sei lá, R$ 2, um negócio assim. No que eu mostrei, ele ficou tão irado, começou a xingar, Falei, bom, tudo bem. A gente tem a obrigação a gente deve ter a responsabilidade de refletir em cada situação, seja essa do mendigo, seja em qualquer outra, numa situação. Normalmente a gente precisa mais disso nos momentos difíceis. Né? Nas coisas boas, é fácil pensar, foi Deus que me deu, ganhei isso, ganhei aquilo, consegui comprar, bota adesivo no carro, Deus que me deu. Coisa boa é muito bom botar. Agora, bom, se bem que na hora ruim a gente também fala, pô, Deus também não me ajuda, a gente também, tudo é Ele, né? Mas na hora do ruim, ou do que a gente pensa que é ruim, a gente vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso, sobre coisas boas ou ruins, a gente deve perceber também que tem um porquê daquilo estar acontecendo, daquela situação estar se apresentando, e se a gente se estabelece em Brahmacharya, a gente consegue praticar isso no dia a dia e tudo fica mais leve. Seja acontecimento bom, seja acontecimento ruim, isso não vai abalar tanto a nossa mente. Esse é o principal resultado da prática de Yama e Niyama, uma mente equilibrada. E por último, dentro de Yama, nessa relação com o mundo externo, a gente tem a parigraha. A parigraha a gente costuma chamar de vida simples. E o que vida simples não significa pobreza, não é voto de pobreza, não é, não, eu vou vender meu carro
e vou ter que, sei lá, porque não, porque como é que eu vou ficar com carro se tem gente que está a pé? Eu vou vender meu carro e vou ficar de bicicleta, por exemplo. Não necessariamente é isso. Vida simples é ter o que precisa e nem um pingo a mais. Se eu preciso, eu devo buscar ter. Então, vamos supor que eu trabalhe com coisas pesadas, eu preciso de um carro forte, vamos supor, para transportar. Então, vou precisar talvez de uma caminhonete ou até de um caminhão. Então, se eu preciso para executar o meu trabalho, que traz o sustento para mim, para minha família, claro que a gente pode transcender esse pensamento, que esse sustento seja justo, ético e tudo mais, mas a parigraha não pede privação. A parigraha pede cuidado, atenção. E o Dada Sadananda, ele dá uma dica, como que a gente faz para praticar a parigraha. Ele dá uma dica muito boa. Nunca compre o que você quer na hora que dá vontade, ou que parece que surgiu a necessidade. Porque muitas vezes as vontades se vestem de necessidade. Isso é o mais comum. Então, ele dá a dica. Aguarda 24 horas. Durante essas 24 horas, você reflete, vai refletir durante vários momentos que você lembrar se você realmente precisa daquilo. E aí, depois de 24 horas, na hora de comprar, você pensa de novo. Eu realmente preciso disso? Preciso. Então compra, sem problema, vai lá e usa o teu dinheiro porque você trabalhou para ter esse dinheiro e você tem o direito de usá-lo para o seu bem. Bom, a parigraha, então, não é privação, não é voto de pobreza, não é nada, mas a parigraha traz uma leveza. É aquele negócio. Por que tem carro blindado? Por que tem... Porque a pessoa que tem muito, tem muita preocupação. Uma pessoa que tem uma bicicleta, ele pode até se preocupar com aquela bicicleta, mas o que tem duas ou três, ele se preocupa com duas ou três. Uma pessoa que tem uma moto ao invés de uma bicicleta se preocupa um pouco mais. Uma pessoa que tem um carro se preocupa um pouco mais. Se for um carro daqueles, ele não se preocupa mais só com o carro. Nesse mundo que a gente está vivendo, ele se preocupa com a própria vida, quando tem um carro daquele. Então, viver só com o que você precisa traz uma leveza para a vida, Nossa, é um negócio assim... eu digo porque algumas coisas eu troquei. Eu optei por ter mais simples, coisas mais simples assim, desde que atenda. Algumas coisas não, eu sou meio tecnológico, né? Então eu gosto de ter um computador bom, algumas coisas, mas outras coisas eu vi e falo, pô, isso daí eu uso eventualmente, não preciso. Aí vendia um caro que eu tinha e comprava um mais barato. Pronto. Aí quando eu vou para o lugar, na bicicleta, deixo a bicicleta, sem amarrar, sem nada, vou. Isso traz mais tranquilidade para a gente. Bom, agora entrando em Niyama, 7.15, também são 5 preceitos éticos universais. Agora, na relação com o nosso próprio mundo interno. Então, quando a gente fala de niyama, não há necessidade de um agente externo para que eu possa praticar ou para que eu seja obrigado a exercitar ou a ferir ou a não ferir esse preceito. É algo de mim comigo mesmo. Então, obviamente, fica até claro de perceber como que isso está ligado ao nosso equilíbrio, nossa paz mental. E o primeiro preceito de niyama é saocha, ou socha, alguns chamam assim, e que é pureza ou limpeza do corpo, da mente e do ambiente. Eu não precisava nem falar nada de saocha, porque qualquer pessoa adora quando o quarto está limpo, está uma zona em algum lugar. Você vai lá, arruma, limpa tudo,
fica aquele cheirinho, fica aquele lugar limpinho para você chegar para trabalhar, para estudar, para comer, para... Todo mundo sente como que a energia muda. E isso inclui o nosso corpo, então, os banhos regulares, os meio banhos que a gente tem, que vocês devem estar lendo sempre que eu mando para vocês a folhinha, sempre começa com isso, faça meio banho, faça a sua prática. A gente vê alguns renunciantes, né, alguns sadhus, eles às vezes não... tem aqueles dreads, aqueles cabelos enrolados. Dentro do Tantra Yoga da Ananda Marga não cabe isso. Anandamurti sempre frisou a importância de se manter a limpeza do corpo, da mente e do ambiente. A mente, a gente trabalha, claro, pensamentos. Então, não adianta eu não fazer algo que eu sei que não é bom. Eu devo me esforçar. Esse é o primeiro passo, obviamente. Então, se você faz e conseguir parar de fazer, já deu um grande passo. Mas a gente deve buscar se esforçar para que eu não nem pense em fazer aquilo. Porque se eu penso em roubar, eu cometi o roubo no âmbito mental. E isso move energia, isso suja a nossa mente, e é sabido que o pensamento fixo conduz à ação. Então, se eu costumo pensar nisso, muito provavelmente, eu penso muito em algo que eu quero fazer, mas é antiético, alguma coisa assim. Talvez eu não faça por medo da repreensão, de ser preso, de qualquer coisa, ou de alguém bater em mim, brigar comigo, alguma coisa assim. Se eu tiver certeza que não vai haver essa punição, isso a gente sabe muito aqui no Brasil por causa de corrupção, eu faço. Então, na primeira oportunidade que eu tiver de cometer aquele ato sem correr risco de sofrer as consequências dele, eu passo a fazer. Então, é muito importante manter também a pureza da mente. Mantra ajuda muito. Nisso, mantra ajuda muito. Deixa tocando, bota baixinho, bota lá. Estou com os pensamentos ruins hoje, não sei de onde está vindo isso, não sei o que está acontecendo. Bota um mantra para tocar. É bem provável que depois de um tempo os pensamentos se tornem mais leves. Pensamento também tem a ver com alimentação e tudo mais, mas tudo bem. A gente não vai entrar nisso. Segundo preceito de Niyama, santosha ou santosa, contentamento. Buscar se manter em estado permanente de contentamento. O que é isso? Nada mais do que aceitação. Aceitação é o primeiro passo para o contentamento. Então, aceitar o que acontece, o que vem a mim, é muito importante para que eu possa estar contente com aquilo. E aí tem muito desse entendimento de que nada é acidental. Nesse plano, nesse mundo que a gente vive, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê, tudo faz parte do jogo divino, da lila que a gente chama na filosofia. E a partir do momento que eu me torno consciente disso, eu consigo me estabelecer em santosha, ou seja, estar contente e satisfeito com o que quer que aconteça. Muitas vezes a gente só consegue isso depois de um tempo. Às vezes a gente passa por alguma situação difícil na vida, uma doença de uma pessoa muito querida, alguma coisa, durante o processo, é comum que a gente sinta dor, é comum que a gente sofra, mas a gente não deve permanecer com isso. A dor é parte desse mundo, bateu, doeu. Eu devo buscar não me manter em sofrimento. Então, buscar esse entendimento de que tudo, a gente diz que tudo é incidental. Então, aparentemente, eu não sei qual é a causa daquilo ter acontecido. Então, se torna um incidente, mas tem uma causa, e exercitar essa consciência ajuda muito a gente a sofrer menos nesse mundo de vida dura que a gente vê por aí. Terceiro preceito de Niyama, na relação ainda com o mundo interno, então, é tapar
Tapá é sacrifício. Tapá também é muito mal interpretado no Oriente. Muitas linhas usam... Aqui no curso de formação, esse final de semana, a gente falou. Então, quem está aí, que está no curso, vai lembrar. Autoflagelação. Tem linhas espiritualistas que acreditam que dá aquela chicotada com gilete, e tem uns rituais assim, e fica se batendo. E as pessoas acreditam porque nos textos, os textos sagrados, Vedas especialmente, fala sobre os benefícios do sacrifício. Então, outras linhas tomaram isso para sacrifícios de animais, para sacrifícios humanos e tudo mais. Então, tem das maiores atrocidades usando tapá como justificativa. Mas se a gente... Baba sempre dizia que a gente tem que usar nossa capacidade de discernimento. Se Deus, a consciência suprema, se eu sou ele, eu sou uma parte dele, se eu entendo que eu estou inserido nesse tudo, como que ele vai querer que eu faça? A gente fala ele assim, fica meio personificado, né? É difícil de falar de Deus, né? Mas tudo bem, ou da consciência suprema. Claro que não há personificação. Como que alguma entidade que engloba o todo vai querer que cada parte interna dela sofra? É incoerente. Então, se a gente parar para pensar, não há de haver sofrimento. Isso é um ponto. Tapar é sacrifício. Sacrifício é pôr o outro antes de você, eventualmente, quando for necessário. Então, ou o outro ou os outros, vamos dizer assim. Então, se você está numa situação em que a melhor opção para você prejudica alguém, você não deve optar por essa melhor opção para você. Talvez tenha uma segunda opção que não vai prejudicar ninguém. Certamente vai ter uma outra opção que não vai prejudicar ninguém. Isso é tapar. Você percebeu que, bom, então vou entregar o que é melhor para mim, para que não seja tão ruim para os outros. Ou eu vou pegar isso daqui, porque pegando isso daqui ou fazendo dessa maneira, mais pessoas vão ser beneficiadas. Eu vou ter que fazer mais trabalho, vai ser mais difícil, mas mais pessoas vão ser beneficiadas. Isso sim é tapar. E também é muito importante dentro dos dois alicerces da Ana Marga, autosserviço, autoconhecimento e serviço para a humanidade. Tapar é um dos grandes pilares para esse encontro com a felicidade, com uma autorrealização. Bom, Saotya Santosha Tapar, Swadhyaya, o quarto Yama Niyama. Eu estou vendo que muitos estão escrevendo, é difícil escrever essas palavras. A última, então, eu quero depois que vocês me escrevam lá no grupo como vocês escreveram cada um deles, para a gente fazer uma sessão de risada. Mas eu posso mandar para vocês até também um link que fala um pouquinho sobre esses, e talvez vocês estejam assistindo aqueles vídeos da Sadananda, e ali tem escrito também cada um desses. Swadhyaya é conhecimento. Alguns traduzem como estudo, mas essencialmente eu entendo o Swadhyaya como a busca pelo conhecimento verdadeiro. E qual é esse conhecimento verdadeiro? Bom, cada um é um ser, é um indivíduo, e todo o universo está dentro de você. Você que vai sentir o que é verdadeiro para você, mas é a busca de encontrar esse conhecimento. Isso por si só já é Swadhyaya. Então, eu vou ficar lendo... Eu posso ler um romance? Claro que posso. Isso talvez esteja dentro de Swadhyaya, se aquilo vai te trazer algum tipo vai te tornar melhor, vai... Então, muitas vezes, algumas linhas são muito rígidas, dizendo que Swadhyaya é o estudo de escrituras sagradas. Legal. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que é uma busca por conhecimento pessoal. Então, às vezes, não está puramente no estudo. Às vezes, você vai fazer um curso prático de alguma coisa, de costura,
E ali você se descobre uma pessoa que gosta daquela prática. Isso, para mim, é Swadhyaya. Então, busca por um conhecimento verdadeiro. Isso também é muito importante para que a gente se desenvolva. Isso traz, às vezes, guias para você, guias que eu digo mesmo, sem ler alguma coisa, estuda ou conversa com alguém e vê que aquela pessoa pode te ajudar numa busca que você está vivendo naquele momento. E isso vai te ajudar muito a se desenvolver. E, por fim, Ishwara Pranidhana. Esse também é pegadinha, como que escreve aí. Mas Ishwara Pranidhana também é relativamente abstrato. Então, tem muitas interpretações, mas eu trago para vocês o meu entendimento pessoal dentro do que eu aprendi e do que eu vivo. E muitas vezes se fala que Ishwara Pranidhana é puramente meditação. Esse momento de se conectar. Mas Ishwara Pranidhana também tem um pouco de brahmacharya, eu poderia dizer, de ver Deus nas coisas. Então, Ishwara Pranidhana, no meu entendimento, é a busca pela conexão com o divino, nas práticas que você sente que te auxiliam nessa conexão. Então, pode ser meditação, maravilhoso. A minha maior prática de conexão com o divino é a meditação. Então, Ishwara Pranidhana, para mim, eu pratico Ishwara Pranidhana meditando. Mas eu também exerço quando eu me lembro de agir com Brahmacharya. Então, se eu vejo, como eu falei, a situação de um mendigo e converso com ele, consigo, ou qualquer outra, que eu consigo me lembrar que ali que ele é um irmão, que nós somos todos, em essência, somos todos iguais, cada um tendo sua condição de vida, eu não preciso sofrer por ele, porque ele está naquela condição, nem nada disso. Mas há muitas maneiras. Tem gente que se conecta com Deus orando, rezando, cantando, dançando. Essa busca pela maior quantidade de tempo possível da conexão com a sua essência, com a essência de todas as coisas. Isso é Ishwara Pranidhana, no meu entendimento. E falamos sobre moralidade, e falar é muito fácil. Talvez a gente falando aqui, agora eu vou me estabelecer em Yama e Niyama e pronto. Mas eu recomendo uma prática legal, escolhe um por semana. Tipo, bota no post-it, na geladeira, no teu computador, em alguns lugares que você encontre durante o dia, aquela palavra e o que ela significa. Coloca lá ahimsa e o que ela significa. Naquela semana, se esforça para agir com ahimsa. Então, se eu piso numa formiga sem perceber, eu não estou ferindo ahimsa, obviamente. Agora, se eu piso de propósito, eu estou ferindo ahimsa. Eu não preciso. Por que eu deixo o bicho lá? Eu não preciso matar ele. Não devo matar. Deixa ele seguir. Botando o papelzinho nos lugares, a gente vai lembrando, aquilo vai fixando na nossa mente, e isso fica. Mesmo na outra semana que você mudar e botar o outro, é provável que você continue lembrando, porque alguns hábitos, 1, 2, 3, 10, você vai mudar. Então esse, de via a formiga, opa, vou pular. Não vou pular o trilhozinho de formiga aqui, não vou pisar. Na outra semana que você estiver praticando Satya, você vai passar pela coisa de formiga e você vai lembrar. E provavelmente você vai falar, não, acabou a rimsa, vou pisar. Provavelmente não. Provavelmente você vai falar, beleza, vou continuar com a rimsa também nessa situação aqui, que eu já sou capaz. Mas é um exercício para a vida. É muito provável que venhamos a ferir alguns desses preceitos ainda ao longo dessa vida. A gente não deve nunca se culpar, se martirizar, sofrer por causa disso. A gente tem sim que tomar consciência do que deve ser feito e devagarzinho caminhar para se estabelecer. E eu garanto para vocês que cada um desses que vocês forem avançando, vocês vão perceber o resultado na meditação.
na tua meditação, nesse momento que você senta e fica aí, você vai perceber resultado. Como eu garanto que a prática de asana vai te ajudar no momento que você senta aí e fica em silêncio. Essas práticas são ferramentas Yama e Niyama para a vida, para a relação com as pessoas, para que você traga equilíbrio mental, equilíbrio nos relacionamentos, consigo e com todas as coisas, todos os seres que lidam com a gente ao longo da nossa vida. Recomendo fortemente que vocês pratiquem. E vamos para o nosso momento da meditação. E eu já vou mostrar para a Leni que hoje tem o sininho. Aí eu já pensei, eu falei, bom, eu tenho que tocar o sininho devagar, porque senão, pim, dá aquele... Eu já estou aqui. Depois vocês me digam se foi tranquilo o sininho. Por hora, vamos desligar nossas câmeras, por favor. Procurando uma posição confortável, um local agradável. Encontrando uma postura que, dentro das possibilidades, te mantenha imóvel. Se possível também sem apoio para as costas, para te manter ativo. Relaxa completamente o seu corpo. Liberta também a sua mente. Durante todo o processo, evite julgar a mente por qualquer pensamento, qualquer conexão que ela faça com o mundo externo. Evite também julgar o corpo por qualquer desconforto ou necessidade de movimento. Libera a sua respiração, deixa ela fluir livremente. Antes de escanear seu corpo, olha ele como um todo. Sente. Veja se há algum ponto de tensão. A coluna deve estar ereta, mas não precisa arrebitar tanto o bumbum. Senta um pouquinho lá atrás. E agora sim, vá relaxando cada parte do seu corpo. Seus pés e dedos dos pés também. Relaxa. Relaxa as panturrilhas. Leva sua mente aos seus joelhos. Relaxa eles. Coxas. Relaxa o seu quadril. Conecta com sua genitália e relaxa ela também. Lombar, meio e alto das costas. Abdômen, o busto. Todo o seu tronco agora relaxa. Relaxa seus ombros, braços, antebraços. Relaxa as mãos e os dedos das mãos.
Relaxa seu pescoço, toda a sua cabeça, especialmente sua face. Libera toda a tensão. Relaxe internamente também. Todos os seus órgãos. Sente seu corpo relaxando por dentro. Seus ossos descansam também. Observe, por alguns momentos, sua respiração. Sem controlar. Sem julgar. Visualize no centro do seu peito um ponto brilhante. Observe um pouco ele. Se não consegue ver, sinta. Se não consegue sentir, saiba que ele está aí. Ele se expande e transforma a matéria densa do seu corpo em luz. E você vê, sente ou sabe que o seu corpo agora é luz. Um brilho de 1000 sóis. Tão poderoso que ultrapassa os limites do seu corpo, fazendo com que você deixe de ter forma. Se expande, cresce e ocupa todo o planeta. Continua. Ocupa esse sistema solar e outros. Essa galáxia
e outras. Todo o universo. Transcende o universo manifesto. E você se torna luz infinita. Permaneça com a sensação de infinitude. De luz. Se desejar, associe o mantra à sua respiração. Inspirando, Baba Nam. Exalando, Kevalam. Baba Nam. Kevalam. Tudo é amor. Tudo é expressão do divino. Siga com esse exercício até que minha voz retorne.
Lentamente, sua luz começa a se retrair. Refazendo o caminho. Ocupa o universo. Essa galáxia. Esse sistema solar. O planeta Terra. O local onde você se encontra. Até que seu corpo toma forma. Sua luz retorna para o centro do seu peito. E se guarda. Você percebe seu corpo, mais uma vez, feito de matéria densa. E começa a se conectar com o exterior, usando os seus sentidos. Ouvindo os sons à sua volta. Sentindo as sensações que sua pele te traz. Sentindo o chão. E lentamente, você movimenta as extremidades do corpo, fazendo movimentos propositalmente lentos. Dedos dos pés e das mãos. As mãos e os pés. Observa o seu corpo. Percebe se ele te pede para mudar de posição, para espreguiçar, para bocejar. Atenda o chamado do seu corpo agora. Quando estiver preparado, descortine seus olhos, retornando. Quando estiver de volta, abra sua câmera, retorne para a sala. Lentamente, no seu tempo, sem pressa. Sem se preocupar com o tempo do outro. Quem for retornando, vai aguardando, se mantendo ainda um pouco relaxado. Mantendo essa calma. Interna e externa. Bem-vindos de volta, aos que já voltaram. Espero que estejam se sentindo bem. Para mim é sempre maravilhoso falar de moralidade, porque
eu acredito que essa é a chave para a virada da sociedade. Quando formos capazes de seguir todos esses preceitos, vai começar a se formar a verdadeira sociedade humana. Por enquanto ainda não chegou. Ainda há o desenvolvimento individual do ser humano. E por isso a gente ainda não conseguiu constituir uma sociedade justa, né, como equânime. Mas vai chegar o tempo. E a gente está aqui nesse caminho. Na verdade, eu acredito que a gente está trilhando esse caminho. Estamos abrindo essas porteiras. Isso vai acontecer de um por um mesmo. E leva tempo. Mas o que é uma vida na eternidade? A gente às vezes fica ansioso. Eu mesmo fico torcendo porque cai um meteoro e acabe com tudo e comece tudo de novo. Mas enquanto não vem, a gente também não pode parar. Temos que seguir esse esforço aí por mudar a nós. E devagarzinho, e a gente, quem tem a possibilidade, a oportunidade de ter filhos, de ter netos afilhados, sobrinhos, eu procuro sempre pensar que a gente tem que depositar neles, né? A gente faz a nossa parte e, dando exemplo, a gente consegue educar. Nada melhor do que o exemplo. Mas, como é que foi o som? O sininho? Foi beleza? Ah, fala aí, Leni. Liga o teu áudio aí e me diz. Ah, foi show de bola. Então tá bom. Super zen. Ficou Classic Yoga, né? Muito lindo. Você demorou, mas arrasou, hein? Ah, viu? Tinha que criar uma expectativa. Tinha que ser. Usei alternativas. Na última, eu não sei se eu falei com vocês, usei a tampa de uma lixeira, naquele que eu estava lá na casa da minha mãe. Uma tampa de uma lixeira com um cabinho de lápis de pintar o olho, de blush, sei lá como é que chama aquilo. Aí o cabinho era de madeira, foi o meu sininho, mas esse foi feito para isso. Então, muito bonito, muito gostoso. Legal. Valeu. E... A meditação, a aula também foi ótima. Eu tenho o livro, vou ler. Ah, legal. Esse é para ler e reler. Vale muito. Eu ganhei tem um tempinho e ainda não tinha lido. Vou ler. Então chegou a hora. Eu recomendo a todos. Eu acho que, se alguém quiser, eu acho que a gente tem ainda uns 2 ou 3 dele aqui. Como eu disse, é bem simplesinho, bem fininho, acho que é R$25, bem baratinho também. Vale a pena. Carol, eu sei que tem também, por causa do curso. Então, vale a pena estudar. Alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma sensação, ou alguma coisa, seja da meditação, ou seja do tema que a gente falou? Agora eu não sei a hora, eu fechei aqui, deixa eu ver. Temos 2 minutinhos, mas se alguém quiser falar, fique à vontade. Legal, então, acredito que o silêncio é um não. É muita reflexão. Não, legal. Mas às vezes é bom mesmo, nem falar muito. Deixa rolar. A gente tende a querer racionalizar tudo, verbalizar tudo. Vamos porque continuar. você sintetizou assuntos, temas muito profundos. Eu acho que o livro, né, ou alguma outra fonte, né, que a pessoa possa pesquisar, ajuda. É interessante. É sim. Às vezes cada um toca, alguém se sente tocado por uma coisa ou outra, né? Fala, Carol. Gostei. Obrigado. Eu até escrevi aí que relembrar é viver, né? Porque, engraçado, eu já li o livro, esse livro é muito legal, muito bom. E também conhecia e já vi, acho que algumas vezes. Eu li um livro também que é o Vegan Yoga, do Obreron, que ele também ele recompõe tudo isso aí, né? E
Agora, a dica que você deu de colocar o post-it na geladeira ou em algum lugar que a gente vê, essa eu vou praticar. Cara, faz. É uma forma da gente ir gravando cada vez mais. Porque apesar de saber, muitas vezes a gente se perde, porque são muitas informações, né? E na rotina, né? Área que é o que fortalece a gente mesmo. Obrigada. Às vezes a gente está na rotina de que nada, querido, disponha. A gente às vezes está na rotina e se mantém naquela rotina. E quando a gente vê um papel diferente no computador, ou na geladeira, ou onde quer que seja, no fogão, ou na porta do banheiro, ou de frente para o vaso, ou no espelho do banheiro, aquilo quebra a nossa rotina e faz a gente se lembrar. No banheiro, o saote é bom, que é da limpeza. Aí você vai lá e vai lembrar, opa, vou lavar só minha mão, não, vou lavar meu braço. Vai ajudando. Mas o mantra do banho, Kiko, ele só foi mentalizado porque ele foi para o banheiro. Exatamente. Eu falei, acho que com o Fabrício acho que já saiu, ele estava aí. O mantra do banho, para mim, é poderosíssimo, é uma prática que eu amo, mas eu também só aprendi quando eu imprimi adesivo e colei no meu box. Aí eu faço ele lá e ajuda muito, porque o mantra do banho é lindo. E uma outra hora, como já está muito em cima, uma outra hora eu explico melhor para a galera, mas ele para mim é maravilhoso, porque ele é uma homenagem, não, é uma honraria, né? Eu presto honra aos meus antepassados, aos grandes mestres que vieram. Então, tomar um tempo do dia, 1 minuto, 2 minutos que você vai fazer, para lembrar dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós, perceber que a gente só está aqui por eles, é maravilhoso, é mágico, e também dos grandes mestres que vieram a essa terra e criaram esse mundo que hoje é muito melhor do que foi no passado. A vida é muito melhor e muito mais fácil do que foi no passado. Lembrar deles também. Então, para mim, é maravilhoso poder. Obrigado por ter lembrado do mantra também. Eu pretendo fazer isso também. Estou vendo aqui como é que é esse mantra do banho. Eu te mando, eu mando. Esse, eu acho que eu não sei se eu tenho ele aqui digital, mas se não, eu tiro uma foto do livrinho, porque ele tem no Yoga para a Saúde Integral e ele tem no Tchara Tchara 3. Eu tiro uma foto e mando. E aí eu mando também o áudio, porque ele é um mantra mais Pitriprushabhyo Namaha, Rishi Devebhyo Namaha, Brahmapanam, Brahmahavir, Brahmaginal, Brahmanahutam, Brahmeva Tenagantavyam, Brahma Karma Samadhina. Então, cada mantra desse tem um gesto, cada momento do mantra tem um gesto, que tem um significado, e o que se fala tem um significado. Então, eu saúdo os antepassados, eu saúdo os mestres que viveram, os grandes mestres. Eu entrego esse ato a Brahma, Brahma é o próprio ato, Brahma é o recebedor do ato, e quando o plano de Brahma para mim nessa vida terminar, para Brahma eu vou retornar. Então, é um mantra lindo, de falar eu me arrepio. É um mantra lindo, é uma honraria aos antepassados, aos mestres, o próprio divino, a própria consciência suprema, e a si, se vendo como parte desse todo. É lindo demais. Eu mando para vocês lá no grupo. Manda assim. Falou, gente. Boa noite. Beijo, tchau. Obrigada, hein? Boa noite. Namaskar. Namaskar. Eu vou mandar lá, eu boto como se fala assim. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau.